Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 2. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre a estrutura atômica e vamos focar no estudo do spin do elétron. Então a gente vai fazer uma introdução, na verdade, ao spin do elétron. Muitos são os efeitos quânticos, como o efeito Zeeman, por exemplo, que são atribuídos à existência de um novo momento magnético, um momento de rotação. E esse momento surge do fato do elétron estar girando em torno do seu próprio eixo, embora na realidade a gente não possa falar que o elétron, falar em giro do elétron, né? Uma vez que o elétron se trata de uma partícula pontual. Então, o conceito de spin do elétron, que seria um momento magnético intrínseco do elétron relacionado à sua própria rotação em torno do seu próprio eixo, embora não faça muito sentido do ponto de vista teórico a gente falar nisso, em spin do elétron, porém, esse efeito ele foi demonstrado experimentalmente e ele tem grande importância na física quântica. Então, a gente viu que o momento orbital da carga ela dá origem a efeitos magnéticos, né? Ou seja, o fato do elétron estar orbitando um núcleo atômico, a gente tem aí uma carga elétrica que está em movimento, isso gera efeitos magnéticos e esses efeitos magnéticos podem ser descritos em termos do momento magnético orbital μ. E esse momento magnético orbital, ele é dado, né, como a gente já viu também, por essa equação aqui. O momento magnético orbital ele é a carga dividido por 2m vezes o momento angular. Então a gente vê que existe uma relação, né, entre o momento magnético e o momento angular. Dessa forma, então, um objeto carregado que estiver em rotação vai produzir efeitos magnéticos relacionados ao momento magnético de rotação, momento magnético intrínseco de rotação, que a gente pode chamar de μs. Então, esse momento magnético de rotação, ele é encontrado se a gente observar que um corpo que tem uma certa carga, e esse corpo está girando em torno do seu próprio eixo, então a gente nota que a gente não está mais falando aqui de um objeto, um elétron, por exemplo, que está girando ao redor do núcleo atômico. Nós estamos falando de uma partícula carregada que está girando em torno de seu próprio eixo. Então, nesse caso aqui, esse movimento, né, ele pode ser visto como esse corpo carregado. Ele pode ser visto como uma série de elementos de carga, ΔQ, que a gente pode ver aqui nessa figura. Né? Nós podemos dividir essa carga desse corpo em vários pequenos pedaços de carga, ΔQ, onde cada pedacinho de carga vai ter uma massa ΔM, todos vão estar girando em órbitas circulares em torno de uma linha fixa, que no caso aqui é o eixo de rotação. Então, nesse caso, né, a cada um desses elementos de carga ΔQ, a gente deve aplicar a equação anterior, a equação que relaciona momento magnético e momento angular, só que o momento magnético, o momento angular, aliás, L, ele deve ser substituído pelo vetor Li, que é, no caso, o momento angular orbital do iésimo elemento de carga. Então, cada elemento de carga agora vai ter o seu momento angular. Então, a gente pode ver aqui, ó, simplificando, pegando essa carga, esse pequeno elemento de carga, e analisando só ele, né, separado do restante do corpo, a gente pode ver que ele faz aqui uma trajetória, uma órbita circular, a uma distância RI, cada elemento de carga vai estar a uma outra distância, né, do centro do eixo de rotação aqui. Então, essa carga ΔQ, ela vai ter um momento linear, PI, e vai ter um momento angular, dado por LI, como a gente vê aqui. Então, se a razão carga-massa ela for uniforme em todo o corpo, se a distribuição de massa for uniforme aqui em todo o corpo, né? Então, ΔQ sobre ΔM é nada mais nada menos do que a razão total, a razão da carga total Q, dividido pela massa total M. Nesse caso, a gente obtém aqui, para o momento de rotação, que esse momento intrínseco, momento magnético intrínseco de rotação, vai ser a carga dividido por 2me, multiplicado pelo somatório dos momentos angulares de cada elemento de carga. E esse somatório desses momentos angulares, né, a gente pode representar ele pelo vetor S. Então, esse vetor S, ele representa
o que a gente chama de momento angular de spin. Ou seja, ele é o momento angular total de rotação aqui desses diferentes corpos, né, de carga ΔQ e massa ΔM. Então, o momento angular de rotação, S, ele vai apontar ao longo do eixo de rotação, como a gente pode ver aqui, ó. Então, isso aqui é o eixo de rotação. Nesse caso, o eixo de rotação é o eixo Z, né? O momento angular de spin, o momento angular de rotação S, aponta na direção desse eixo, e para determinar essa direção, a gente pode utilizar também a regra da mão direita. E a magnitude desse momento angular de rotação, ela vai depender do tamanho e da forma do objeto, bem como da sua velocidade de rotação. Se a razão da carga para a massa não for uniforme, aí, nesse caso, a razão girométrica dessa equação, né, que no caso é esse termo aqui, Q dividido por 2mE, para um corpo que não tem uma distribuição uniforme de carga e de massa, esse termo aqui ele deve ser multiplicado por uma constante adimensional, que é chamado de fator G. E esse fator G ele vai refletir a distribuição detalhada da carga para a massa dentro do corpo. Cada partícula vai ter um fator diferente, vai ter um valor de G diferente. Daqui a pouco a gente vai ver qual é o valor de G no caso do elétron. Então, como eu falei, né, o elétron ele tem esse momento intrínseco, esse momento de rotação intrínseco, né? E a existência desse momento magnético de spin, porque lembre-se que a gente pode sempre associar o momento magnético ao momento angular. Então, nesse caso do momento angular intrínseco, nós também podemos associar a ele um momento magnético de spin. Então, o momento magnético de spin para o elétron ele foi demonstrado pela primeira vez em 1921, em um experimento que hoje é considerado um experimento clássico, realizado por Otto Stern e Walter Gerlach. Então, no experimento deles, né, o que foi que eles fizeram basicamente? Eles utilizaram um feixe de átomos de prata, então tinha um forno aqui, esse forno gerava esse feixe de átomos de prata, que eram colimados, passavam aqui por uma fenda colimadora, depois passavam por um grande ímã, né? Na verdade, aqui você tinha dois grandes ímãs. Aqui você tinha um campo magnético, que era um campo magnético não uniforme, criado em torno desses ímãs. E o feixe, então, depois que ele passava pelos ímãs, ele era detectado em um anteparo, que era uma placa coletora de vidro. Por que eles utilizaram, no caso, os átomos de prata, né? Eles utilizaram os átomos de prata porque os átomos de prata eles têm 47 elétrons. Desses 47 elétrons, os 46 primeiros, digamos assim, né? Os 46 primeiros elétrons, eles preenchem os níveis de energia 1, 2, 3 e 4, ou seja, as 4 primeiras camadas. E o último elétron, ele está no nível n igual a 5 e ele possui um momento angular orbital 0. Ou seja, ele está no estado 5s. Então, o momento angular do átomo ele é todo dado basicamente por esse último elétron. O único momento angular orbital que vai ter, no caso aqui, não é possível, seria o momento angular orbital desse último elétron. Porque os outros elétrons eles iam acabar, digamos assim, se anulando, né? Os momentos deles iam acabar se anulando, restar apenas o momento angular do último elétron. Então, no caso, seria aqui basicamente algo parecido com um átomo de um só elétron, como um átomo de hidrogênio, por exemplo, e depois esse experimento também foi realizado com átomos de hidrogênio. Então, o núcleo, embora o núcleo tenha carga também, né, e pudesse ter um momento angular intrínseco, mas esse momento ele é muito menor do que o momento do elétron, portanto, poderia ser ignorado. Então, essa prata ela era vaporizada aqui no forno, e passava por essa fenda colimadora, depois passava o feixe colimado, né? Passava por essa região de campo não uniforme e era detectado depois nesse anteparo. Então vamos lá. Vamos aos resultados, os primeiros resultados que eram esperados do ponto de vista clássico, né? Então, como eu falei, esse feixe de átomos aqui, né, provenientes de um forno, eles iam ser colimados, passar por um ímã. Só que
Quando eles fossem colimados, quando eles fossem gerados, né, esse feixe de átomos fosse gerado, os momentos deles, os momentos magnéticos deles, deveriam estar em todas as direções possíveis, né? Porque, no caso aqui, o forno geraria elétrons com a distribuição de momento angular e momento magnético também, distribuídos aleatoriamente. Pois bem, quando esse feixe de elétrons passa pela fenda colimadora, feixe de elétrons não, desculpa, esse feixe de átomos passa pela fenda colimadora e depois passa por essa região de campo magnético, e nesse caso aqui, a componente BZ, né, supondo que aqui é o eixo Z aponta na vertical, a componente do campo magnético, componente BZ do campo magnético, ela aumentava gradualmente com a altura, né, com Z, enquanto as outras componentes Bx e By, elas permaneciam com valores constantes. Então, depois de passar pelo ímã, esses átomos, né, incidiam nessa placa coletora. Bom, como resultado, então, a força que atua sobre esse átomo ao atravessar a região de campo magnético, essa força vai ser dada pela seguinte equação, né? A força, na verdade, ela é o gradiente da energia potencial, nesse caso aqui, energia potencial magnética, só que só importa para a gente a parte desse gradiente, né, em Z, uma vez que o campo magnético ele se mantém o mesmo nas outras direções. Então só importa para a gente aqui essa parte do gradiente, né? Na verdade, o gradiente vai se resumir a essa derivada dBz/dz. Portanto, essa é a força que atua nesses átomos durante aqui os momentos em que eles estão passando por essa região de campo magnético, né? Então, o que era que se esperava desse experimento? Então, os átomos eles iam adquirir um momento magnético em direções aleatórias dentro do forno, passariam pela fenda colimadora, né? E o resultado esperado, quando eles passassem aqui e sofressem desvios, né? Como eles teriam momento magnético aleatório em várias direções possíveis, o que se esperava era que, ao observar a placa coletora, né, ao observar o anteparo, depois de realizado o experimento, se encontrasse uma distribuição semelhante a essa. Então, a gente nota aqui que não existiria, né, do ponto de vista clássico, nenhuma preferência, digamos assim, para o local em que esses átomos atingiriam o anteparo. Eles formariam essa figura sem nenhuma preferência específica. Só que agora a gente vai analisar qual o resultado esperado considerando o momento angular orbital do elétron. Ou seja, considerando apenas o momento que o elétron tem, o momento angular que o elétron tem, ao girar em torno do núcleo. Se a gente considerar esse momento, né, o resultado ele será o seguinte, que a gente vai descrever agora. Então vamos lá. Classicamente, como já falei, né, os momentos magnéticos dos átomos eles poderiam ter qualquer orientação. Entretanto, o momento magnético, como a gente viu, o momento magnético do ponto de vista da mecânica quântica, ele é proporcional ao momento angular L, que por sua vez é quantizado. Então, se ele é quantizado, né, a mecânica quântica ela vai estabelecer que a componente do momento magnético μz ela vai poder assumir valores 2L mais 1, que são correspondentes aos valores 2L mais 1 possíveis de ml. Lembre-se que ml, no caso, é o número quântico magnético, né? Então a gente vai esperar, para cada valor de L, a gente espera 2L mais 1 deflexões diferentes, considerando aqui, né, o caso que uma deflexão nula também é uma deflexão. Então, por exemplo, para ficar mais claro da gente entender, né? Se o L fosse igual a zero, considerando L, que é o número quântico orbital, né? Se o L for igual a zero, então a gente só deve observar uma linha na placa coletora, que seria apenas esse fato aqui, ó. Se o ml é igual a zero, a gente observaria apenas uma linha lá na placa coletora, que seria essa linha aqui. Por quê? Porque se a gente pegar a equaçãozinha, né? Ou se a gente tem L igual a zero, os valores possíveis de ml vai ser 2L mais 1, só que L é igual a zero, 2 vezes 0 dá 0 mais 1, 1. Então só é possível uma deflexão aqui, né? No caso, contando essa falta de deflexão como uma deflexão. Nesse caso aqui, isso aconteceria
porque a força magnética se anularia para esse estado, né? Esse estado com ml igual a zero. Ok. Agora, se o L for igual a 1, para L igual a 1, a gente tem os seguintes valores possíveis. A gente vai ter 3 valores possíveis para ml, né? ml pode ser 1, ml pode ser 0 e ml pode ser menos 1. Isso resultaria, portanto, em 3 deflexões. Essa aqui, que seria equivalente a ml igual a 0, e essas duas que seriam equivalentes a ml igual a 1 e a ml igual a menos 1. Portanto, os resultados esperados, se você leva em consideração o momento angular, né? O momento angular do elétron em torno, que é resultado do seu movimento em torno do núcleo atômico, seria isso aqui. Então, esse feixe aqui do centro, né? essa faixa do centro, seria equivalente aos átomos com ml igual a 0, e os outros aqui, o de cima, seria o equivalente aos átomos com ml igual a menos 1, e o de baixo, o equivalente a ml igual a 1. Então, isso aqui é o resultado esperado, levando em consideração o momento angular orbital, né, do elétron ao redor do núcleo. Então, só que como o Stern e o Gerlach, né, eles usaram átomos neutros de prata, eles esperavam observar uma única linha, que no caso seria a linha do meio aqui. Ou seja, se eles estavam utilizando átomos para os quais ml era igual a 0, né, lá o último elétron ele tinha ml igual a 0, então o resultado esperado deveria ser algo semelhante a isso aqui. Ou seja, a figura central, né, dessa imagem. Só esse feixe de elétrons que deveria ter sido observado. Já que outras observações indicavam que o estado fundamental realmente do último átomo de prata lá, né, era o estado fundamental para o qual L igual a 0, e se L era igual a 0, então ml é igual a 0, e o momento magnético orbital também deveria ser igual a 0, portanto, a força Fz ela deveria ser nula e não deveria haver nenhuma deflexão. No entanto, quando eles realizaram o experimento, quando o Stern e Gerlach realizaram o experimento, o resultado não foi nem o resultado clássico previsto, aquele resultado que a gente já viu anteriormente, nem esse resultado levando em consideração o momento magnético orbital. Quando eles fizeram o experimento, foram observadas 2 linhas, como mostradas aqui nessa figura. E a única explicação, portanto, que foi encontrada para explicar esse experimento foi que, na verdade, os elétrons, os próprios elétrons, eles possuíam um momento angular próprio, ou seja, eles possuíam um spin intrínseco. E aqui nós temos 2 resultados de experimentos realizados por Stern e Gerlach, né? Nesse caso aqui, na figura A, a gente tem que, na ausência do campo magnético, então nesse caso aqui da figura A, eles desligaram o campo magnético, então todos os átomos eles atingiram a placa coletora em uma linha localizada na região central. Já no caso aqui da figura B, na presença de um campo magnético não uniforme, como já descrito no experimento, né? Aí essa linha ela se divide em 2 linhas. Então, o momento magnético de spin, ele sugere que o elétron ele pode ser visto de alguma forma como uma carga em rotação. Embora a imagem clássica, né, de um corpo que está girando em torno do seu próprio eixo, um corpo de carga que está girando em seu próprio eixo, ela deva ser ajustada agora para levar em consideração as propriedades ondulatórias da matéria. Então, o modelo semiclássico resultante para o spin do elétron, ele pode ser resumido da seguinte forma. Então, nesse caso aqui, o spin do elétron, resumidamente, a gente pode falar que ele tem as seguintes características. Primeiro, o número quântico de spin do elétron, que a gente vai chamar de S agora, ele é igual a meio. Ou seja, a componente em Z do momento angular intrínseco, né? Momento de rotação aqui intrínseco, momento angular de spin, a componente Z desse momento ela vai ser igual a ms vezes h cortado.
Note aqui que isso é muito semelhante ao que a gente já viu para o caso do momento angular orbital, né? Cuja componente Lz era igual a ml vezes h cortado. Então agora a gente substitui. Quando a gente está falando do momento angular intrínseco, então em vez de ml, a gente vai falar sobre ms. E esse ms ele pode ter apenas dois valores, para o caso do elétron. Ele pode ser meio ou ele pode ser menos meio. Esses são os dois valores possíveis para ms. Portanto, se ms pode ser só meio e menos meio, os dois valores possíveis para sz são mais ou menos h cortado sobre 2. E esses dois valores eles vão corresponder às duas orientações possíveis para o momento angular intrínseco que são mostradas nessa figura aqui. Então a gente tem aqui a componente sz do momento angular intrínseco. Então nós temos que esse sz só pode ter dois valores, né? Ou meio h cortado ou menos meio h cortado, que correspondem respectivamente a ms igual a meio e ms igual a menos meio. Então, quando o valor de ms ele é igual a mais meio, isso refere-se ao caso chamado de spin up, ou spin para cima, né? Que às vezes é designado como uma seta para cima ou simplesmente um sinal de mais. Da mesma forma, quando a gente tem ms igual a menos meio, isso a gente chama de spin down, ou spin para baixo, representado por uma seta para baixo ou pelo sinal de menos. Note aqui, portanto, mais uma vez, quero reforçar isso, né? Que no caso eletrônico, quando a gente está levando em consideração o giro do elétron em torno do seu próprio eixo, o número quântico de spin S vai substituir o número quântico orbital L, né? Então, o S minúsculo vai substituir o L minúsculo. Assim como o momento angular de spin S substitui o momento angular do átomo L. Então, o L maiúsculo vai ser substituído pelo S maiúsculo. O momento angular orbital vai ser substituído pelo momento angular de spin. Outra característica, né, do spin está relacionado à magnitude desse momento angular de rotação. Então, a magnitude de S, do vetor S, ela vai ser igual, lembre-se que a magnitude do momento angular orbital, né, era igual a raiz quadrada de L vezes L mais 1, multiplicado por H cortado. Só que agora a gente não está falando mais de L, ou seja, não está falando mais do número quântico orbital, mas sim do número quântico de spin, S. Então, nesse caso, a gente só substitui o valor de L pelo valor de S. E como o ms, né, no caso o S, ele só pode ter dois valores, que é meio ou menos meio, então isso resulta que o valor do momento de S é igual a raiz de 3 sobre 2 multiplicado por H cortado. E esse valor aqui, ele nunca muda. Então a magnitude do momento angular de rotação intrínseco do elétron nunca muda, sempre vai ser esse valor. Então este momento angular de rotação, ele não pode ser alterado de forma alguma, porque ele é uma propriedade intrínseca do elétron. Assim como a sua massa tem um certo valor, a sua carga tem um certo valor, ele também tem esse momento angular intrínseco que tem um certo valor e não vai mudar. O momento magnético de spin do elétron, que está associado a esse valor de S, né, o vetor S, ele vai ter que ser multiplicado por um fator G igual a 2. Portanto, ele vai ficar dessa forma. O momento magnético de spin, ms, ms, né, aliás, o vetor ms vai ser igual a menos G, o fator G. No caso do elétron, esse fator G é igual a 2, vezes E, dividido por 2 vezes a massa do elétron, vezes o vetor momento angular de rotação. Esse fator G igual a 2, né, do elétron, ele é previsto pela teoria quântica relativística do elétron, que foi apresentada por Paul Dirac em 1929. Então, para concluir, a gente tem o estado de um elétron, por exemplo, no átomo de hidrogênio, né, o estado do elétron ele deve ser descrito pelos 4 números quânticos. Então, N, que é o número quântico principal, L, número quântico orbital, Ml, que é o número quântico magnético,
e ms, que é o número quântico relacionado ao spin do elétron, né? Então agora o estado do elétron, né, vai ser caracterizado por esses 4 valores aí, que são todos quantizados. E além disso, o momento magnético total, ele agora tem contribuições tanto orbitais quanto de spin. Então o momento magnético total, que é μ, ele vai ser igual a μ0, que é o momento magnético orbital, somado a μs, que é o momento magnético de spin. Ou seja, isso vai ser igual a menos E sobre 2 vezes ME, que multiplica o vetor L mais G vezes o vetor S. Então, por causa do fator G do elétron, o momento total, μ, não está mais na mesma direção que o momento angular total, ou seja, que é o momento orbital mais o momento do spin, que a gente representa dessa forma aqui, né? Então, agora, o momento angular total, que é o vetor J, ele é a soma do momento angular orbital L mais o momento de spin S. E o componente do momento total, μ, ao longo de J, é algumas vezes referido como momento efetivo. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.